o cenário econômico realmente mundial, ele é um momento complicado, né? Mas não é nenhuma surpresa, assim, a gente vinha falando nesses últimos 2 anos que em algum momento esse ciclo chegaria. Se nós estudarmos história econômica, né, é, as economias elas são feitas de ciclo. Né? É igual a gente, assim, tem dia que a gente está melhor, tem dia que está pior. A economia é assim, ela sofre os efeitos de alguns excessos que são praticados. Esses excessos são corrigidos. Então, as crises, na minha opinião, elas nada mais são do que um remédio para curar os excessos que são praticados. Na minha opinião e a forma como eu vejo a economia, esses excessos normalmente são praticados por burocratas. Eles tendem, através de mecanismos mais populistas, tentar dar um boom na economia. Você consegue dar um boom artificial de curto prazo, só que esse boom ele gera um efeito de médio e longo prazo que ele tende a ser muito mais devastador do que de curto prazo. Talvez sejam os efeitos do sistema republicano, do sistema democrático, onde tem um negócio que chama preferência temporal, que a preferência temporal no sistema atual ela é muito baixa, ou seja, você tende a entregar ao máximo hoje, porque daqui a um tempo os governantes não estão mais no poder, eles deixam o problema para o próximo, e assim vai se alongando o problema. Então, para traduzir um pouco disso tudo no que a gente está vivendo, ao longo da última década, e mais especificamente durante os últimos 2 anos da pandemia, a gente viu os governos, no geral, injetando muito dinheiro, dando muito dinheiro na economia, colocando muito dinheiro, para falar em termos práticos, em português claro. E o que acontece é que o dinheiro ele é um ativo como qualquer outro bem. Se você tem muitas dessas camisetas à venda, o preço dela cai, né? Você tem uma abundância de um produto, o preço cai. O dinheiro é igual. Só que quando o valor do dinheiro cai, isso representa inflação. Então, esse excesso de dinheiro injetado nas economias, ele chegaria em algum momento com um problema inflacionário. E para você conter a inflação, você precisa subir juros. Então, esse processo ele já estava dado, não é de hoje, isso acontece há mais de século. Só que o que acontece é que foi muito rápido essa subida de juros, porque a inflação no mundo todo foi a mais alta em 40 anos. Veio a forma como os governos lidaram com a pandemia, depois veio uma guerra que acabou quebrando as cadeias produtivas, né? Jogaram o preço das commodities, milho, trigo, petróleo, tudo lá. Bom, petróleo né, caiu, mas as commodities alimentícias foram lá para cima, porque muito é produzido na Ucrânia, na Rússia, enfim. Então, para conter a inflação, você precisa subir juros. Como os juros estavam baixos há muito tempo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, por conta desse dinheiro que o governo foi injetando na economia, isso traduz uma alta de juros em que aquelas pessoas endividadas, que se tornou quase todo mundo, a prestação dos juros, o custo daquele empréstimo subiu porque os juros subiram. E você vê uma quebradeira de forma generalizada. Então, isso era dado, claro que a gente não sabia quando, mas que esse momento de subir juros chegaria, talvez não numa velocidade como foi agora. E aí a gente entra nesse cenário mundial, mas trazendo para o Brasil, a gente se complica um pouco mais com as políticas desse governo que entrou. São políticas econômicas que já foram refutadas, ou seja, comprovadamente dão errados desde os anos 80, tanto na teoria como na prática. Então, parece que para continuar falando para aquela base eleitoral, parece que eles ainda estão em palanque, não mais eleitos, continuam com brigas extremamente infantis e retrógradas. Que quem vai pagar por isso são os mais pobres, porque como é que chama o efeito econômico quando algo dá errado, em algum momento? Inflação. E quem sofre mais com a inflação são os pobres, que é justamente aquele que acredita nas pessoas. Então, para quem me segue, que eu faço bastante conteúdo, eu bato muito nessa tecla, o que eu falo, não é que eu fico mais indignado porque os governos populistas mentem principalmente para aquelas pessoas que mais necessitam deles. Mas isso faz parte da política, é histórico. Aquele governo populista ele sempre se ampara no mais pobre. Você precisa se vender eleitoralmente. Mas, assim, o Brasil não vai acabar. O Brasil, eu acho que está mais forte do que estava nos outros anos, nos outros anos de governos do PT. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente vai pagar esse preço. E esse preço, no médio prazo, ele se chama inflação, por conta de um endividamento maior. Nós voltamos no tempo alguns anos, isso é fato.
né? Você vê algumas medidas, por exemplo, como voltar atrás no marco do saneamento. A gente está em 2023. Inacreditável isso, né? A gente está em Realmente. a gente está em Eu fiquei tão feliz quando esse 2023. marco do saneamento foi aprovado. Achei que finalmente a gente ia dar um salto, né, de qualidade de vida. Pois é, nós estamos em 2023, veja só, quase 50% da população brasileira não tem acesso a esgoto tratado e eles continuam batendo na tecla que o método deles que eles usaram nesses últimos anos, afinal de contas, eles estão no poder aqui. Se contar o PSDB, vai 30 anos aí. 30 anos, metade da população brasileira não tem acesso a esgoto e eles querem continuar na mesma tecla. Mas eles votaram contra o marco do saneamento. Eles sempre votou contra. Eles votaram contra o Plano Real, eles votaram contra. Eles querem, historicamente, que o povo continue sem esgoto. Eu não consigo entender por quê. Por quê? Mas vamos lá. Se a empresa continua estatal, Leda, que é o que eles querem, você vê que acabou com licitação, privilegia estatal. Eles estão derrubando a lei das estatais. A lei das estatais você pode indicar políticos de estimação e não mais pessoas técnicas. Eles controlam todas as estatais, controlam o dinheiro. O governo federal é deles, controla o dinheiro. Voltou absolutamente o mesmo desenho que a gente viveu nos últimos anos. Mas a gente não é mais aquele país de 2012, Exatamente. 2013, 2014. Exatamente. E aí, agora? E aí, essa é a minha esperança. A gente tem uma população mais ativa, a gente tem pelo menos 50% da população, não é que não gosta desse governo, abomina esse governo. Eu me coloco nessa turma, por efeitos práticos e técnicos, não estou nem falando de A ou de B pessoal. Então, e você tem hoje um mecanismo que, no meu entender, o Lula não está sabendo lidar com isso, que antes ele era um semideus. Agora ele tem uma internet que em 2 segundos, quando ele abre a boca para falar aquelas besteiras dele, em 2 segundos está espalhado por todo mundo. Né? Então essa briga, por exemplo, que ele está com o Banco Central, com o Roberto Campos Neto, pois é. Só tem a perder. O país perde. Não tem ganhador. Qual é o sentido dessa briga? Bom, vamos lá. Os juros no Brasil, ele está 13,75 ao ano. Um juro altíssimo, é verdade. Juros altos, mas tem um motivo pelo qual o juros está alto, né? Os juros, ele é basicamente, falando a grosso modo, para tentar ser o menos técnico possível, ele é aquilo que o governo consegue, o governo paga de juros para as pessoas que emprestam dinheiro para o governo. E o governo precisa arrecadar dinheiro para o seu plano, para o seu gasto, para o seu orçamento e tudo mais. É como se você, na tua casa, ganhasse menos do que você gasta e alguém precisa te emprestar dinheiro para você fechar a tua conta, pagar a tua luz, pagar teu cartão de crédito e tudo mais. Um país funciona rigorosamente igual. Só que um país tem 2 maneiras de arrecadar dinheiro. Ou ele emite dívida e as pessoas emprestam para ele, somos nós, ou seja, o vulgo comprar título público, tesouro direto, você está emprestando dinheiro para o governo. Só que não somos só nós, os estrangeiros que trazem muito dinheiro para o Brasil também emprestam dinheiro para o governo. Se você derruba os juros na canetada, ou seja, falar os juros agora não é mais 3,75, vai ser 7, como a Dilma fez, as pessoas falam, tá bom, não empresto mais, a 7% eu não empresto mais dinheiro para o Brasil. Prefiro emprestar para os Estados Unidos e ganhar 3,5 em dólar. Né? Então, os juros, ele nada mais é do que algo que os investidores pedem um juro suficiente para fazer sentido para eles emprestarem para esse país. Então, se o país não consegue mais dinheiro emprestado, que é o caso da Argentina, por exemplo, ninguém quer mais emprestar para a Argentina, ele tem outro mecanismo, imprimir dinheiro. Quando você imprime dinheiro, é o que eu falei no começo, você aumenta a quantidade de dinheiro em abundância, o dinheiro perde valor e os preços dos ativos de tudo sobem. Inflação. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir
no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa.